Você já se perguntou o que levou os censores a proibir alguns dos filmes de exploração mais chocantes do década de 1940, de escândalos juvenis que quebram tabus a retratos implacáveis de horrores da vida real? Esses 20 filmes ousaram mostrar o indizível. Neste contagem regressiva, vamos revelar as histórias brutais por trás de cada clássico banido. Inscreva-se, curta e ative o sininho para se juntar a nós nesta jornada proibida. Street Corner. Street Corner, de Albert H. Kelly, oferece um exame chocante sobre gravidez na adolescência, aborto clandestino e as consequências de uma vida agitada em uma pequena cidade. Narrado por um médico de família preocupado, a história segue Lois Marsh, uma estudante do ensino médio que descobre que está grávida de seu namorado, Bob Mason. Quando Bob morre em um acidente de carro a caminho de encontrar Lois, ela é levada a buscar um abortista clandestino. Representações gráficas do próprio aborto, completas com as consequências ensanguentadas, são entrelaçadas com uma palestra culminante sobre doenças venéreas, anatomia feminina e parto. Para os espectadores habituados a produções de estúdio higienizadas, essas cenas eram de cair o queixo. As autoridades católicas locais colocaram Street Corner na sua lista de condenados, e os registros da National Legion of Decency mostram que recebeu uma classificação C, efetivamente proibindo-o de locais moralmente adequados. Seus visuais crus e tema tabu o tornaram um ícone do circuito de higiene underground e um exemplo clássico de exploração de códigos postais. Child Bride, originalmente produzido em 1938 e relançado em 1943 sob o título Child Bride, o filme de baixo orçamento de Harry Revier lida com um dos tabus mais perversos da época, o casamento infantil. O filme se promove como um drama de questões sociais, mas todas as atenções estão voltadas para uma cena notória em que Shirley Mills, de 12 anos, nada nua, uma violação sem precedentes da proibição do Código Hays sobre nudez infantil na tela. A administração do Código de Produção recusou-se a conceder-lhe um selo de aprovação, classificando seu assunto como uma anormalidade sexualmente abominável e suas cenas de nudez como injustificáveis. Apesar disso, ou por causa disso, Child Bride encontrou uma segunda vida no circuito de exploração, apenas para ser banido em múltiplas jurisdições por seu conteúdo escandaloso. A sua infâmia perdura como um estudo de caso sobre como pretextos educacionais foram usados para contrabandear sensacionalismo, além dos censores. Nascido para Matar, a estreia de Robert Wise na direção em noir, Nascido para Kill, chocou as audiências de 1947 com o anti-herói impiedoso de Lawrence Tierney, e uma série de assassinatos na tela tão viscerais que testaram os limites do Hays. Código. Quando Sam Wilde espanca até a morte seu rival, e depois o amante do rival, em uma fúria em um beco, o público recuou diante da violência crua do filme. As brigas de Tierney fora das telas só aumentaram a controvérsia. Conselhos de censura estaduais em Ohio, Chicago e Memphis recusaram-se terminantemente a licenciar o filme, e a National Legion of Decency o viu com desconfiança. A Motion Picture Association acabou por proibir Born to Kill de ser relançado nos cinemas, listando-o entre 14 títulos censuráveis e inadequados que nunca poderiam ser exibidos novamente em salas para adultos. Seu legado reside em como forçou Hollywood a lidar com o poder da violência crua na tela e com a força repressiva da sua própria autocensura. Scarlet Street, A Rua Escarlate de Fritz Lang, troca o crime sensacionalista por uma história sombria de obsessão e traição na América pós-guerra. Edward G. Robinson interpreta o humilde caixa Christopher Chris Cross, que se envolve com a glamurosa Kitty March e seu impiedoso namorado gangster. Quando a arte de Cross é roubada, sua vida se desintegra em chantagem, falsificação e, finalmente, assassinato a sangue frio. A cinematografia sombria de Lang e um clímax assombroso, em que o mundo de Cross desmorona em ruínas, empurraram o filme para além do limite para os censores. Em janeiro de 1946, o Conselho de Censura do Estado de Nova York baniu o filme como obsceno, indecente, imoral, desumana e sacrílega. E tanto Milwaukee quanto Atlanta fizeram o mesmo, citando seus temas sórdidos que ameaçavam corromper moralidade. Hoje é considerado um dos filmes noir mais sombrios e debatidos da década de 1940. Almas em Peão. Imagine entrar em um teatro improvisado no final de 1940, atraído por gritos de "Veja a chocante verdade da maternidade solteira", estampados em um cartaz chamativo. O que saudava o público era Souls in Pawn, um drama de exploração de 62 minutos dirigido por Melville Shire e produzido pelo empresário de filmes chocantes Willis Kent. A história segue Nan Carey, uma estudante universitária que engravida quando seu noivo hesita em se comprometer. Sozinha e desesperada, ela dá à luz em segredo.
acreditando que está fazendo a coisa certa. Em vez disso, ela assina a entrega de seu filho apenas para descobrir que a suposta agência de adoção é uma fachada para um golpe publicitário de uma rainha de burlesco. O bebê é vendido para um mundo de striptease e escândalos, transformando a agonia de Nan em um espetáculo para estranhos pagantes. Shire, um dos fundadores da Guilda dos Diretores da América, enquadrou cada cena em preto e branco radical, usando contrastes de iluminação acentuados para intensificar a sensação de vida real se fundindo com a película. As tomadas em close-up do diretor de fotografia Harvey Gould, no rosto manchado de lágrimas de Nan e nas luzes trêmulas do palco burlesco, conferem ao filme uma intensidade quase documental. Kent, já infame por filmes como The Pace That Kills, comercializou Souls in Pawn no circuito de roadshow, completo com palestras moralistas ao vivo para que ele pudesse contornar a recusa do Hays Office em conceder um selo de aprovação. Conselhos de censura locais recuaram diante de sua representação destemida de gravidez fora do casamento, tráfico de bebês e striptease entrelaçados com narração moralizante. A Legião Católica da Decência deu-lhe uma classificação C, condenando-o como totalmente explorador e inadequado para qualquer público. Em poucas semanas, pelo menos 8 estados, incluindo Massachusetts e Ohio, proibiram-no completamente. Exibições clandestinas à meia-noite surgiram, consolidando sua reputação como cinema proibido. Hoje em dia, Souls in Pawn continua sendo um marco em roadshows de exploração, lembrado tanto por sua batalha contra censores quanto por sua representação brutal do desespero humano. Lash of the Penitentes. Em meados da década de 1930, o diretor Harry Revier havia criado um nicho no mercado de direitos estaduais ao ultrapassar os limites do que era aceitável. Seu chocante documentário de 1936, Lash of the Penitentes, combina imagens autênticas dos rituais de autoflagelação da Irmandade Penitente com uma história frágil de assassinato e traição. Revier, que descobriu rolos etnográficos descartados do culto flagelante do Novo México, criou um filme picante em torno de imagens de penitentes encapuzados, chicoteando-se sob o sol do deserto. Ele até inseriu cenas encenadas, mais notoriamente uma crucificação nua, que borrava a linha entre documentário e exploração. A abordagem de Revier era direta, prometer filmagens verdadeiras de rituais proibidos, e depois entregar recriações que garantiam a indignação do público. Ele co-dirigiu com Roland Price, cujo trabalho de câmera deu ao filme uma imediaticidade inquietante. A narração, feita por Billy Blacker, oscila entre sermão moralizante e provocação excitante, garantindo que os espectadores nunca se sintam completamente seguros. Apesar, ou por causa, de seu tema religioso, conselhos locais consideraram-no blasfemo e indecente. A Legião Católica da Decência condenou-o em 1940, classificando o filme como repugnante pela sua exibição gratuita de violência e nudez parcial, e vários estados proibiram sua exibição. De forma típica de exploração, Revier comercializou a proibição como validação, promovendo o filme como proibido para todos, exceto para os verdadeiramente curiosos. As audiências acorriam a locais subterrâneos para testemunhar sua mistura de ritual genuíno e simulação sensacionalista. Hoje, Lash of the Penitentes permanece como um exemplo clássico do cinema de exploração dos anos 1930 a 1940, brutal, sem remorso e para sempre associado às batalhas de censura da época. Paraíso Roubado. Em abril de 1940, o produtor independente George A. Herleman lançou Paraíso Roubado, dirigido por Louis J. Gasnier e filmado em Coral Gables, Flórida. Alternadamente comercializado como Adolescents, o filme é estrelado por Leon Janney como Richard Gordon, um estudante de seminário de 18 anos superprotegido, convocado para casa quando seu pai se casa novamente. O público que esperava uma história de moralidade direta ficou perturbado com a reviravolta tabu. Richard se apaixona por sua meia-irmã, muito mais velha, Patricia. Gasnier, recém-saído da infâmia de Reefer Madness, teceu uma narrativa repleta de olhares embaraçosos, correntes de desejo e fofocas sussurradas. Aproveitando a fascinação da América por jovens desvirtuados, Stolen Paradise avançou em território perigoso, sugestão incestuosa, falsa piedade e as consequências do desejo reprimido. A distribuidora Monogram Pictures permitiu que Herleman explorasse a hesitação do Hays Office ao fazer uma turnê regional com o filme, acompanhada por sessões de discussão que o apresentavam como um alerta educacional. No entanto, os censores recuaram. A Legião Católica da Decência condenou-o como objetável por cenas escandalosas, sugestivas de incesto e por minar os valores familiares, e várias entidades locais recusaram-se a conceder licenças de exibição. Apesar das proibições oficiais em estados como Pensilvânia e Virgínia, exibições clandestinas em pequenos indie
teatros independentes atraíram públicos curiosos. O sucesso subterrâneo do filme apenas alimentou sua lenda como um dos filmes juvenis mais sensacionalmente banidos da década de 1940. Mais de 80 anos depois, Paraíso Roubado permanece um lembrete marcante de como o cinema de exploração usou tabus para desafiar e provocar os árbitros morais de sua época. Segredos de uma Modelo. Em 11 de abril de 1940, a Continental Pictures lançou discretamente Segredos de uma Modelo, dirigido por Sam Newfield, na Poverty Row, e estrelado por Cheryl Walker como Rita Wilson. Ostensivamente, um drama sobre uma garçonete em busca de dinheiro para a cirurgia de sua mãe, o filme rapidamente se transforma em escândalo. Rita torna-se modelo artística, enfrenta uma noite com seu rico patrocinador, Jack Thorndike, e contrai uma doença misteriosa que a força a ir para o hospital. As cenas sensacionalistas de strip poker, coquetéis de drogas e poses sugestivas apenas prepararam o cenário para o colapso moral. Newfield e o produtor J.D. Candace exploraram cada momento. Os valores de produção de baixo orçamento foram ofuscados pelo ritmo rápido de Newfield e pela promessa de conteúdos atrevidos que os estúdios convencionais nunca abordariam. Censores locais, já em alerta máximo para a selvageria pré-código, criticaram o filme por sua exibição inadequada de comportamento imodesto e forçaram cortes em várias cenas. Embora a administração do Código de Produção tenha recusado o selo de aprovação, a Continental Pictures distribuiu o filme através de canais independentes, anunciando-o como uma exposição educacional sobre os perigos de uma vida desregrada. A Legião Católica da Decência nunca classificou oficialmente Segredos de uma Modelo, mas juntas estaduais em pelo menos 5 jurisdições proibiram-no completamente por sugestão sexual ofensiva. O público em busca de emoções em pequenos cinemas de baixo orçamento tornou-o um sucesso inesperado no circuito de exploração. Hoje, o filme sobrevive como uma cápsula do tempo compacta da disposição de Poverty Row de explorar o escândalo e das medidas que as autoridades de 1940 tomariam para manter seus segredos ocultos. Juventude Louca. Apesar do título parecer inocente, Juventude Louca começa com um flash de placas de neon e uma febre de jitterbug que sinalizam problemas pela frente. Dirigido por Melville Shire para a Willis Kent Productions, este longa-metragem de 76 minutos é estrelado por Mary Ainsley como Mary Morgan, uma estudante recém-formada no colégio cuja mãe, Helen, contrata um glamouroso acompanhante masculino para compensar a juventude perdida. Durante uma festa selvagem em casa, Mary é atraída para jogos de strip poker e sequências de dança, apenas para descobrir que o acompanhante conta mais do que os afetos de sua mãe. Ele também caçou Mary. Filmado em rápida sucessão nos estúdios de Poverty Row, o filme de Shire trata de sensacionalismo, redes de escravidão branca, sedução e rebeldia adolescente. O produtor Willis Kent, já notório por filmes como Human Wreckage, promoveu Mad Youth como uma história de advertência sobre a negligência parental, mas reduziu as advertências morais, fazendo pouco para disfarçar suas emoções exploratórias. A Liga Católica da Decência condenou-o em 1939 por sua representação gratuita do vício juvenil e situações indecentes, levando a um C-rating e proibições em grandes cidades. No entanto, a notoriedade da proibição gerou demanda clandestina. As exibições à meia-noite em cinemas urbanos atraíam multidões de adolescentes curiosos e adultos excitados. As críticas lamentavam sua estética de baixo orçamento, mas admitiam seu apelo inegável. Hoje, Mad Youth permanece como um protótipo da exploração da delinquência juvenil, um vislumbre brutal e sem enfeites do lado obscuro do sonho adolescente americano, Mom and Dad. No início de 1945, Kroger Babb lançou Mom and Dad, um espetáculo itinerante sobre higiene sexual dirigido por William Bildine, que se disfarçava de educativo, mas se deleitava no tabu. O público lotou as exibições segregadas. Homens e mulheres assistiam separadamente, onde palestrantes sobre higiene davam palestras moralizantes sensacionalistas antes e depois da peça central do filme, uma cena de parto sem censura que prometia ao público que eles veriam realmente o nascimento de um bebê. Produzido com um orçamento reduzido de $67.001 e filmado em 6 dias em cenários de backlot da Monogram, a estratégia de turnê de Babb envolveu centenas de cópias, cartas de protesto fabricadas enviadas para jornais locais e ataques de desmaios encenados para gerar controvérsia. Essas táticas geraram uma receita bruta estimada impressionante de 40 a 100 milhões de dólares, tornando-o o filme de exploração mais lucrativo da década de 1940 e consolidando a reputação de Babb como um mestre do entretenimento. Apesar de seu triunfo financeiro, mamãe e papai enfrentaram desafios legais e morais implacáveis. A Legião Nacional de Decência condenou-o como totalmente explorador e dezenas de conselhos estaduais e municipais impuseram proibições totais ou exigiram cortes extensivos em sua discussão franca sobre a doença venérea
sexo e parto antes do casamento. Quase 428 processos foram movidos contra Babb e os apresentadores do filme durante a sua longa exibição itinerante, e na cidade de Nova York permaneceu proibido até que um tribunal em 1956 declarou que um parto ao vivo não equivalia à indecência. Ainda assim, cada batalha de censura apenas alimentava seu apelo fora da lei. Até hoje, Mom and Dad permanece como um marco do cinema de exploração dos anos 1940, uma colisão sem remorso de educação, exibicionismo e bravura empresarial. O Sono do Diabo. Em 1949, o fotógrafo que se tornou produtor, George Weiss, aproveitou o mesmo pânico moral que havia alimentado Reefer Madness para criar O Sono do Diabo, dirigido por W. Merrill Connell. Estruturado como um alerta cautelar, o filme segue o empreendedor inescrupuloso Umberto Scali, enquanto ele vende anfetaminas em um spa feminino e distribui benzedrina para adolescentes em festas agitadas. A cinematografia em preto e branco de Connell, filmada em academias apertadas adaptadas como clubes de saúde, justapõe rotinas de fitness sensuais com o uso de drogas por menores de idade, ondas de roubo e tramas de chantagem. As cenas de Scali, de jovens mulheres tomando comprimidos em colantes enfeitados, ao som de uma trilha sonora provocante de Theremin, ultrapassaram em muito os limites do código de produção. Os conselhos locais de censura reagiram rapidamente. A Legião Católica da Decência rotulou The Devil's Sleep com um C. Classificação, condenando sua representação gratuita do vício juvenil e indecente. Situações. Várias grandes cidades recusaram-se a emitir licenças de exibição, forçando Weiss a depender de reservas clandestinas em cinemas de repertório e drive-ins, onde o público se deleitava com suas emoções transgressoras. Apesar de sua atuação amadora e enquadramento explorador, o filme encontrou um público fiel como um espetáculo proibido, iniciando a trilogia Umberto Scali e solidificando o gênero de advertência sobre drogas como um pilar do cinema de exploração do final dos anos 40. Hollywood Burlesque. Nos últimos dias do teatro burlesco, J.D. Candace, da Continental Pictures, capturou danças proibidas e rotinas de comédia atrevidas em Hollywood Burlesque. Filmado no local no notório Hollywood de San Diego. Teatro, o filme apresenta uma revisão de atos de striptease ao vivo, números de dança provocantes e esquetes obscenos de vaudeville. Candace, já conhecido por filmes de baixo orçamento e chocantes, utilizou iluminação de palco e closes fechados para acentuar cada giro de tassel e movimento sugestivo, enquadrando isso como um olhar antropológico por trás da cortina de veludo do entretenimento adulto. A Legião Católica da Decência, alarmada pela sua excitação evidente, condenou Hollywood Burlesque em junho de 1949, classificando-o como indecente para qualquer plateias. Vários dioceses e conselhos estaduais seguiram o exemplo, ordenando sua remoção dos teatros convencionais. Indiferente, Candace promoveu as proibições como prova de autenticidade, impulsionando exibições em cinemas alternativos e sessões noturnas, onde público curioso pagava caro para ver dançarinas se despindo ao som de jazz e bateria. Hoje, o filme perdura como uma das documentações mais cruas do burlesco da era, emblemático da união entre escândalo e oportunismo do exploitation. Bob e Sally, Universal Studios. Bob e Sally, mais tarde rebatizado como A História de Bob e Sally, chegou no final de 1948 como uma versão sanitizada do modelo de Mom and Dad de Kroger Babb. Dirigido pelo inicial Earl C. Canton, o drama narra o romance dos namorados de escola Bob Jordan e Sally Wright, enquanto enfrentam gravidez não planejada, aborto amador e estigma social. Intercalado com imagens médicas, encenadas e sermões didáticos do Dr. Lauren Carey, o filme finge defender a saúde pública enquanto se deleita em insinuações sussurradas e educacionais. Intriga. As objeções ao código de produção atrasaram seu lançamento. A Universal arquivou o filme após ameaças da administração do código de produção de aplicação da lei, eventualmente vendida para circuitos independentes. A história de Bob e Sally foi exibida como uma atração em turnês ao lado de espetáculos burlescos, seu enquadramento moral incapaz de ocultar o conteúdo atrevido. Subliminares. A Legião da Decência condenou-o em 1949 por enfoque impróprio sobre o vício juvenil, e várias juntas locais proibiram-no completamente, consolidando seu status como uma questão de higiene de segunda geração. Choque. Embora ofuscado por seu predecessor, permanece um artefato-chave da exploração do final dos anos 40, mesclando pretensão de serviço público com conteúdo sensacionalista. Ela deveria ter dito não. Aproveitando as prisões de Lila Leeds e Robert Mitchum por maconha em 1948, She Should Have Said No, de Sam Newfield, estreou em Chicago em julho de 1949. Leeds interpreta uma garota universitária de boa aparência, atraída para clubes de jazz,
Depois, para o submundo da maconha, Mundo, completo com música inquietante de Theremin e montagens de alucinações. Newfield filmou o filme em 6 dias e, em seguida, entregou a distribuição à Hallmark Productions de Kroger Babb, que o rebatizou com cartazes sensacionalistas prometendo: "Quão má pode uma boa garota se tornar sem perder sua virtude?" Os críticos criticaram suas atuações artificiais e propaganda pesada, mas os censores locais ficaram mais alarmados com sua franca imagem sobre drogas. A Legião Católica da Decência condenou oficialmente o filme em abril de 1951 como imoral, e múltiplos conselhos estaduais proibiram sua exibição. Babb aproveitou a notoriedade, organizando palestras com ex-viciados e enviando endossos forjados do Departamento de Impostos para os gerentes dos cinemas. Exibições clandestinas à meia-noite em cinemas urbanos de baixo orçamento transformaram-no em um rito de passagem ilícito para os buscadores de emoções. Décadas depois, seu status de domínio público e valor camp garantiram a She Should Have Said No, uma vida duradoura entre os aficionados por filmes de exploração. Delinquent Daughters. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, a Producers Releasing Corporation lançou Delinquent Daughters, um drama adolescente intenso dirigido por Albert Herman, que não poupa golpes. O filme começa com o trágico suicídio da estudante do ensino médio, Lucille Dillerton, que se lança de uma ponte após uma noite de festas ilícitas com seus colegas de classe. Em vez de se perder no melodrama, a narrativa se volta para uma investigação policial que revela uma chocante rede subterrânea de consumo de álcool por menores, tráfico de armas e delinquência juvenil. June Carlson, como June Thompson, incorpora a boa garota da época, dividida entre as expectativas dos pais e a sedução da vida noturna da cidade. Mimi, de Fifi Dorsey, personifica a má influência sem limites. Cenas de adolescentes em clubes, vendas casuais de armas e uma perseguição de carro fatal eram tão francas que os conselhos de censura locais em Chicago e em outros lugares silenciosamente proibiram o filme, temendo que incitasse a delinquência no mundo real. Sua representação inflexível da violência juvenil e da decadência moral tornou-o um dos filmes de delinquência juvenil mais notórios e localmente proibidos da década. The Burning Question. Imagine multidões atraídas por sussurros de imagens verdadeiras de caos na tela. No entanto, o realismo estilo documentário de The Burning Question era pura exploração do começo ao fim. Originalmente lançado em 1938 como Tell Your Children, o filme de Louis J. Gasnier foi adquirido por Duane Esper e reeditado com novos títulos e inserções adicionais em 1940. Essas variações vão desde convulsões no palco até reconstituições amadoras de assassinato, todas acompanhadas por uma trilha sonora frenética de Theremin que prometia expor a maconha como passaporte para a insanidade. Proclamado como um aviso educacional para adolescentes, na verdade fazia uso de sensacionalismo. Cartazes anunciavam brigas ao vivo por causa da erva, e promotores usavam a isca de conteúdo proibido, enviando cartas de protesto para jornais para fomentar a controvérsia. Mas os censores estaduais perceberam a manobra. O Conselho de Censores do estado de Maryland, sob Sidney R. Traub, condenou-o em 1949 como inadequado para os costumes públicos, enquanto a Pensilvânia e a Virgínia Ocidental se recusaram a licenciá-lo, citando a representação gratuita de rituais de drogas. Apresentações subterrâneas à meia-noite, com palestras ao vivo sobre drogas, apenas ampliaram seu mito. Hoje, The Burning Question persiste como um arquétipo do cinema de exploração, onde o choque e a venda eclipsaram qualquer pretensão de mensagem genuína de saúde pública. Acusamos, em 1945, a produtora Harriet Parsons e o diretor Oliver Wendell Holmes apresentaram Acusamos, um documentário contundente sobre o Tribunal de Crimes de Guerra de Kharkiv que desnudava a confortável distância de Hollywood em relação ao conflito. Em vez de dramas de palco, o filme cortou diretamente para o horror, declarações de sobreviventes, corpos empilhados, vilas queimadas. Sua representação impiedosa da brutalidade nazista, incluindo cenas prolongadas de valas comuns, quebrou a proibição do Código de Produção quanto ao horror excessivo e profanidade. A administração do Código de Produção de Filmes se recusou a dar ao filme seu selo, denunciando o uso da palavra maldito e suas imagens gráficas como excessivamente horrendas. Os conselhos municipais seguiram o exemplo. O Conselho de Regentes do Estado de Nova York, receoso com o sentimento público inflamado e o potencial de agitação, revogou as licenças de exibição, enquanto municípios importantes classificaram-no como subversivo e moralmente corrosivo. Apesar das proibições, Acusamos encontrou refúgio em pequenos cinemas de arte, onde intelectuais debatiam moralidade versus verdade histórica. Os frequentadores recordavam seu efeito de abalar os nervos, um lembrete urgente de que o cinema poderia ser uma ferramenta de justiça, não apenas entretenimento. Hoje é um marco da exploração pós-guerra,
um filme que ousou usar o choque para confrontar o público. Com os horrores muito reais que eles muito preferiam ignorar. New Orchids for Miss Blendish, primeiro lançado na Grã-Bretanha, sem John Legend encerra. New Orchids for Miss Blendish cruzou o Atlântico em 1948 como uma história sombria de gangsters repleta de sadismo. Brutalidade. Adaptado do escandaloso romance de James Hadley Chase, a versão americana manteve o mais chocante. E sequências. O sequestro do protagonista por bandidos, uma cena de striptease forçado sob a ameaça de uma faca, e um assassinato na tela onde uma vítima é esfaqueada ao som animado de um jazz. Críticos denunciaram como a mais repugnante exibição de brutalidade, perversão, sexo e sadismo já vista em uma tela de cinema. Em 1949, a Junta de Censores do Estado de Maryland, liderada por Sidney R. Traub, colocou-o na sua lista de condenados, chamando-o de desprovido de valor social redentor e proibindo todas as exibições. Outras jurisdições seguiram o exemplo. Os cinemas na Pensilvânia e em Chicago retiraram as cópias discretamente, e os censores de Nova York exigiram cortes em todas as cenas que insinuavam violência sexual. Apesar de, ou por causa de, sua reputação, cópias de segunda geração circulavam em clubes privados, cimentando seu status de culto entre os aficionados de filmes de crime. Hoje, No Orchids for Miss Blendish é estudado como uma referência de exploração em filmes de gangsters para soldados, um filme cujos excessos sensacionalistas forçaram os conselhos de censura a lidar com os apetites mais sombrios do público do pós-guerra. Duelo ao Sol, o épico faroeste. Duelo ao Sol, de King Vidor, chegou com uma fanfarra sem precedentes no final de 1946, mas provocou escândalo desde seu primeiro rolo. A atuação sensual de Jennifer Jones como a órfã Meia Comanche Pearl Chavez é ofuscada por uma cena angustiante de estupro, encenada com closes chamativos e uma trilha sonora estrondosa que inovou em tela. Violência. Momentos depois, o personagem de Joseph Cotton espanca um homem até a morte, deixando respingos de sangue nas mesas vermelhas do Arizona, uma imagem tão crua que os censores do Tennessee, sob Lloyd T. Binford, se recusaram a conceder licença em 1947, citando: 2 assassinatos, depois um estupro, depois um descarrilamento de trem e terminou com 2 assassinatos, como sendo muito maduro para o público local. A Comissão de Cinema de Nova York e o Departamento de Polícia de Milwaukee seguiram o exemplo, proibindo-o completamente e forçando Selznick a cortar mais de meia hora de imagens. Excluído de muitas salas para adultos, o filme, no entanto, recuperou seu orçamento exorbitante por meio de preços de ingressos mais altos em territórios permissivos. Hoje, Duel in the Sun é reconhecido tanto como uma maravilha técnica, quanto como um ponto crítico no diálogo sobre a violência no cinema, um faroeste que testou os limites do código de produção e provou que a narrativa épica não precisa se esquivar de seus impulsos mais sombrios. Mamãe e Papai. Em meados de 1945, o guru da higiene sexual, Kroger Babb, transformou a indignação moral em ouro de bilheteria, com Mamãe e Papai. Enquadrado como um filme educacional sobre doenças venéreas e parto, o diretor William Biogin incorporou uma sequência de nascimento ao vivo quase sem cortes, filmada com uma única lâmina de grama obscurecendo o rosto do bebê, no que de outra forma se lê como uma advertência exploratória. Conto. O marketing de Babb era tão audacioso quanto o próprio filme. Ele enviou centenas de cópias em turnês itinerantes, encenou desmaios e convulsões espontâneas em auditórios e segregou sessões por gênero para maximizar o estímulo. O lobby religioso, não reação. A National Legion of Decency condenou-o como totalmente explorador, e os conselhos estaduais em Massachusetts, Ohio e Filadélfia impuseram proibições totais ou exigiram cortes significativos antes de permitir qualquer projeção. O Conselho Estadual de Nova York reteve o filme até 1956, quando um tribunal decidiu que o parto, por mais gráfico que fosse, não constituía obscenidade. Apesar de milhares de processos judiciais, Mom and Dad arrecadou entre 40 milhões e 100 milhões de dólares, tornando-se o filme de exploração mais lucrativo da década. Hoje, é um ícone do espetáculo itinerante dos anos 40, uma tempestade perfeita de choque, vendas agressivas e das conturbadas lutas da época sobre a moralidade no cinema. Esses filmes de exploração proibidos ultrapassam os limites do que era aceitável, mostrando violência crua, temas tabus e realidade sem filtros. Seu legado perdura no debate contínuo sobre censura, arte e moralidade. Obrigado por assistir à nossa análise detalhada dos momentos mais controversos do cinema. Não se esqueça de curtir e comentar.